Você tem que lutar contra a ganância e a única maneira é com a generosidade. Isto coloca um sorriso no rosto de Deus e deixa o diabo louco. Você só vence o mal com o bem. O que você pode fazer por outra pessoa? Pergunte-se todos os dias. Sabe, é tão bom ter você conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu realmente espero e oro para que você esteja desfrutando cada dia da sua vida. Ou se não estiver, que algumas das coisas que eu tenho ensinado possam ajudá-lo a fazê-lo. E hoje eu quero falar com você sobre generosidade e gratidão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todos nós temos tanto a agradecer, sabe? E você pode pensar que não, porque está focado naquilo que você não tem. Mas se começar a se concentrar no que você tem, vai perceber que tem mais do que talvez acha que tem. Se você tem um teto sobre sua cabeça, algumas roupas para vestir e alguma comida para comer, você é mais rico do que a maioria das pessoas no mundo. Se você sair do mundo ocidental, onde estamos tão acostumados a ter muitas conveniências e tantas coisas, mas no resto do mundo não é desse jeito. Precisamos não apenas ser gratos pelas coisas que temos, mas ser gratos pelo que Deus tem feito por nós. Quero dizer, se você pensar sobre o fato de que Jesus morreu por nós e todos os nossos pecados foram perdoados, sem condenação e sem a retaliação de Deus, se apenas pensarmos na incrível misericórdia de Deus e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, quero dizer, há tantas coisas pelas quais temos que ser gratos e a gratidão, ela é muito importante porque a gratidão, ela nos torna generosos. E pessoas generosas colocam um sorriso no rosto de Deus. E quando falo de generosidade, não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de tudo, no modo como nós vivemos. Sabe, a Bíblia nos diz para sempre andarmos uma milha a mais. E então, quero desafiá-lo hoje a começar a sempre fazer um pouco mais do que você precisa fazer. Não fazer só o que você precisa fazer. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha que ir trabalhar 5 minutos mais cedo e mesmo assim você fica 5 minutos além do seu horário. Não estou dizendo que é isso que você tem que fazer, mas é desse tipo de coisa que estou falando. De ir além e você fazer mais do que precisa fazer. E se fizer isso, você será o tipo de pessoa que Deus vai promover, sabe? Não seja mesquinho, não seja ganancioso, não seja egoísta. Mas seja tão generoso quanto possível. Pessoas generosas são pessoas felizes. Isaías 32:8. Mas o homem nobre, de coração aberto e liberal, ele elabora coisas nobres e ele representa o que é nobre de coração aberto e generoso. Pondere a beleza espiritual de um homem generoso. Nós falamos sobre a igreja primitiva no livro de Atos e sobre como eles eram poderosos e de todas as coisas que estavam acontecendo ali. E uma das coisas que lemos sobre eles é que dia após dia eles se reuniam regularmente no templo com propósito único e em suas casas eles partiam o pão, incluindo a ceia do Senhor. Eles compartilhavam sua comida com alegria e com simplicidade e com corações generosos. Eles eram pessoas generosas e todos tinham tudo em comum, sabe? Eles compartilhavam tudo que tinham com as outras pessoas. Jeová-Jiré é um dos muitos nomes de Deus no Antigo Testamento. Significa o Deus do mais que suficiente. O Deus generoso. Você não está feliz que Deus esteja disposto a te dar mais do que o suficiente, não só o suficiente para sobreviver? Em Malaquias ele diz para trazer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e Deus abrirá a janela do céu e derramará bênçãos tão grandes que você mal conseguirá contá-las. Eu fico feliz que não diz que ele goteja pequenas bênçãos. Deus derrama bênçãos sobre seu povo. E precisamos derramar bênçãos sobre outras pessoas. Por que você não toma a decisão hoje de que não vai ficar nem um dia de sua vida sem fazer algo por uma outra pessoa? Pode ser apenas ouvindo alguém, pode ser fazendo elogio ou encorajando, pode
ser orando por elas, ou pode ser ajudando-as, atendendo a uma necessidade financeira que elas tenham. Há tantas pessoas no mundo que são carentes, sabe? Elas precisam de tantas coisas e temos a capacidade de provê-las. E nós precisamos fazê-lo generosamente. Efésios 1, 7 e 8 diz: Nele nós temos a redenção através do seu sangue, o perdão de nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus que Ele derramou sobre nós. Isto é parte da definição de generosidade. Significa derramar, ser mais que suficiente, sempre mais que suficiente. Não apenas o suficiente para sobreviver, mas sempre mais que suficiente. Vamos lá, eu quero que você seja o tipo de pessoa que caminhará uma milha a mais e viverá a vida com excelência. Quando estamos sendo generosos, é nesse momento do tempo que somos como Deus. Eu amo isso. Vou repetir. Quando estamos sendo generosos, nesse momento do tempo, somos como Deus, porque Deus é generoso. Ó, tudo que Ele fez por nós, como Deus é bom e tudo que Ele tem feito por nós. Deveríamos ser tão gratos e nunca reclamarmos de nada. E uma das maneiras que podemos mostrar nossa gratidão é sendo generosos com outras pessoas. Coisas bonitas são excelentes, maravilhosas, atraentes e têm o poder de atração. Somos atraídos por coisas bonitas. Isto toca a nossa alma. Todos nós amamos uma linda história, uma bela obra de arte. Os oceanos, as montanhas, paisagens incríveis. E muitas vezes, quando vemos coisas assim, dizemos, é lindo. É simplesmente lindo. E sabe, este é o meu pensamento, mas acredito que quando Deus vê uma pessoa sendo generosa, acho que é isso que Ele diz. Isso é lindo. Acho que isso realmente deixa Deus feliz quando somos bons uns com os outros. O homem generoso é definido como liberal, aberto, magnânimo, dado, de mão aberta e altruísta e abundante. E Deuteronômio 15, 11 diz: sempre haverá pessoas pobres na terra. Portanto, ordeno que vocês sejam abertos para seus companheiros israelitas que são pobres e necessitados em sua terra. Uma tradução diz: abra as mãos. Uau! Eu amo isso. Não viva assim, mas esteja de mãos abertas. O que eu tenho, o que você precisa. Sabe, nenhum de nós é dono de nada, somos administradores de tudo o que Deus nos deu. Na verdade, nesta manhã, quando eu orei, claro que parte do que provocou esta oração foi o estudo para hoje, mas eu disse: Deus, eu entendo que não sou dona de nada, eu sou apenas mordomo de tudo isso e que tudo o que eu tenho foi o Senhor quem me deu. E eu ofereço a você hoje como culto. E se existe alguma coisa que eu tenho que você quer, deixe-me saber. Essa é uma maneira perigosa de orar, porque Deus pode nos testar e ver se estamos falando sério. Quer saber? A generosidade não é natural, não é o que o homem natural quer fazer, sabe? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, egoístas, orgulhosas, abusivas, desobedientes, ingratas e ímpias. Mas não é assim que Deus quer que sejamos. Em Gálatas capítulo 5, ele nos dá uma lista dos traços da carne: imoralidade sexual, impureza, deboche, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo. Eu acho interessante que não pensamos muito no pecado do egoísmo. Nós queremos o que queremos e queremos que as pessoas nos deem tudo. Vamos fazer o que queremos fazer? Mas o egoísmo está listado nos atos da carne, junto com a idolatria e a feitiçaria. Isso é muito sério, sabe? Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, precisa esquecer, abandonar a si mesmo e todos os seus interesses e tomar a sua cruz e me seguir. Bem, isto não soa como uma maneira divertida de viver. Esquecer de mim? Abandonar a mim mesma? Meus próprios interesses? Mas posso te contar um segredinho? Se você fizer isso,
Então Deus derramará bênçãos sobre você. Sabe por quê? Porque você não pode dar nada a Deus. Em Lucas ele diz: dei-te será dado, uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante, de volta te será dada. Ouça isso aqui. Dei será dado de volta a você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante te serão dadas de volta. Talvez você não esteja acostumado a ofertar muito. Talvez ache que não consegue arcar com isto, mas você não pode se dar ao luxo de não fazê-lo. Deus diz em Malaquias: fazei prova de mim. E veja, se você trouxer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, se eu não abrirei as janelas dos céus. Prova-me. Uau! Deus está dizendo: vamos lá, vamos fazer um teste. Faça isso e veja o que eu faço em sua vida. Lembre-se, não estou falando apenas de dinheiro, ele está falando de dinheiro em Malaquias, mas eu estou falando a respeito de viver com uma atitude de coração aberto, onde se preocupa com outras pessoas, ainda mais do que se importa com você. E você quer fazê-las felizes. Orar pelas pessoas e fazê-las se sentirem bem consigo mesmas. Dizem que as pessoas nem sempre se lembram do que você disse a elas, mas se lembram de como as fez se sentir. Toda vez que você estiver perto de alguém, faça-o se sentir bem. Já tem muita gente no mundo colocando todo mundo para baixo. O diabo faz o trabalho dele. Vamos trabalhar para Deus, fazendo as pessoas se sentirem bem. Como cristãos, devemos aprender a não deter as nossas posses, porque nós somos mordomos de Deus. E muitas pessoas que são egoístas, egocêntricas, acreditam que quanto mais têm, quanto mais pessoas as servem, mais poderosas são. Mas Deus nos diz que o maior homem é aquele que é servo de todos. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Esqueça de si mesmo, abandone a si e veja quanto pode fazer pelos outros. A carne se manifesta, agora ouça isso, a carne se manifesta em ganância, mesquinharia e miserabilidade e possessividade das coisas e até mesmo das pessoas. É a inveja do que as outras pessoas têm. Provérbios 11:9 diz: esses são os caminhos de todos que vão atrás de ganhos ilícitos, pois eles tiram a vida daquele que o recebe. A ganância roubará a sua vida. Agora, a ganância é algo real. E sabe, eu realmente acho que a melhor maneira de definir a ganância é mais. E mais. Veja, alguns de vocês pensam, se eu tivesse esta quantia de dinheiro, eu não ia querer mais nada. Sim, você ia querer. Se você vive pela carne, realmente vai querer. Eu me lembro quando eu pensava, se eu pudesse ter apenas uma conferência onde 1000 pessoas aparecessem. Nossa, eu não ia querer mais ninguém. Mas quer saber, eu quis. Então eu já queria que fosse 2, 3, 5, 10 mil. A carne, ela nunca fica satisfeita. É por isso que temos que aprender a andar no Espírito. E a ganância é uma coisa real, ela rouba a sua vida. E a única maneira de combatermos a ganância é com a generosidade. Vencemos o mal com o bem. Romanos 12:21. Toda vez que você é generoso, está lutando contra a ganância e está mantendo a ganância fora da sua vida. Toda vez que você é generoso, você está colocando um sorriso no rosto de Deus e deixando o diabo louco. Mas temos que ser generosos de propósito, porque isso não é algo que a carne necessariamente sente vontade de fazer. Provérbios 28:25 diz: os gananciosos provocam conflitos, mas aqueles que confiam no Senhor prosperarão. O homem ganancioso não tem paz e nunca está satisfeito. Lucas 12:15, então ele disse a eles: vigiem, estejam em guarda contra todo tipo de ganância. Veja, temos que tomar cuidado com isso e estar atentos contra isso. A nossa vida não consiste na abundância de posses. Agora, aqui estão algumas escrituras que eu acho muito interessantes. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Paulo diz: eu escrevi para vocês na minha carta para não se associarem com pessoas sexualmente imorais. Não significa que todas as pessoas deste mundo são imorais, gananciosas, vigaristas ou idólatras.
Nesse caso, vocês teriam que deixar o mundo completamente. Em outras palavras, ele disse: eu não estou dizendo que vocês nunca poderão se associar com alguém no mundo que seja ganancioso ou mesquinho ou sexualmente imoral, porque é assim que eles vivem e que, desta forma, você não poderia ficar perto de ninguém. Mas ele disse: estou escrevendo para vocês para que vocês não se associem com alguém que, afirmando ser irmão ou irmã. Em outras palavras, estou escrevendo para vocês não se associarem a outros cristãos que sejam sexualmente imorais, gananciosos, idólatras, caluniadores, bêbados ou vigaristas. Nem mesmo comam uma refeição com tais pessoas. Quero dizer, isto é uma coisa muito séria. A ganância está na mesma lista que a idolatria, a imoralidade sexual, a feitiçaria. A ganância é uma coisa terrível. Oh, o diabo adora quando somos gananciosos. Adora quando ficamos com os punhos fechados e mesquinhos. As pessoas egoístas são pessoas de alma pequena. Elas têm pequenas vidas, vidinhas minúsculas, não tem espaço na vida delas para mais ninguém além delas. Jesus diz que o amor é a coisa mais importante do mundo, é a melhor coisa do mundo. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Oh, se nos amássemos, se soubéssemos o que significa o amor não é apenas uma palavra que jogamos por aí, mas é como tratamos as pessoas. Como você trata as pessoas? Como trata as pessoas de quem não gosta? Sabe, você pode não gostar de tudo que alguém faça e ainda amá-lo, porque o amor não é um sentimento, é como você decide tratar as pessoas. O amor é a coisa mais importante no reino de Deus. O amor não é egoísta ou ciumento, sabe? E não insiste em seus próprios direitos ou em seu próprio caminho. Acredito que o amor é generoso. E a generosidade libera muitas coisas boas em nossas vidas. Deixe-me falar sobre um homem na Bíblia chamado Cornélio. E esse homem nem era cristão, era um soldado romano, mas ele era um homem temente a Deus e ele orava e ele dava aos pobres. E um dia, cerca de 3 horas da tarde, isto está em Atos capítulo 10, do 1 ao 4, um dia por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Ele claramente viu um anjo de Deus que veio até ele e disse: Cornélio. Cornélio então olhou para ele com temor e disse: o que é, Senhor? Ele perguntou ao anjo. E o anjo respondeu: agora ouça isso. Suas orações e suas ofertas aos pobres chegaram como uma oferta memorial diante de Deus. Você sabe o que é um memorial? Bem sabe, existem memoriais que têm listas de nomes de pessoas que morreram na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Existe um memorial que tem os nomes de todas as pessoas que morreram nas Torres Gêmeas no 11 de setembro. Memoriais são coisas que permanecem, nunca desaparecem, ficam lá lembrando a nós o que aquelas pessoas fizeram. E Deus diz aqui: suas orações e suas ofertas aos pobres, elas estão diante de mim como memorial. Deus disse: eu nunca esquecerei o que você fez pelas pessoas. Cara, eu amo isso. Deus abençoa as pessoas que são generosas. Provérbios 11, verso 25. Uma pessoa generosa prosperará e quem refrescar os outros será revigorado. Vamos lá, seja honesto consigo mesmo hoje. Se você é uma pessoa egoísta, admita. Eu me lembro de perguntar a Deus por que eu não sou feliz. Eu sou cristã, eu tenho ministério, tenho bons filhos, tenho um bom marido, eu tenho uma bela casa, 2 carros na garagem, não tenho problemas financeiros. Por que eu não sou feliz? E ele falou comigo claramente: porque você é egoísta. Oh, meu Deus, foi um dia tão importante na minha vida. Veja, você não pode ser egoísta e feliz. Se é egoísta, admita. Peça a Deus para perdoá-lo e para ajudá-lo a começar a ser uma pessoa generosa. Agora estou tentando ajudar algumas pessoas hoje.
Alguns de vocês estão infelizes há muito tempo e não sabem por quê. Você precisa fazer uma reviravolta completa. Em vez de tentar conseguir tudo o que puder, você precisa começar a ver o que você pode fazer por outras pessoas. 2 Coríntios 9, verso 7 diz: cada um de vocês deve dar o que decidiu em seu coração, não relutando ou sob compulsão, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu sempre digo, ele vai receber de um mesquinho, mas ele ama quem dá com alegria. Tome a decisão de começar hoje a não deixar nenhuma oportunidade passar por você. Temos oportunidade em todos os lugares para fazermos as pessoas felizes. Oportunidades para orar. Quando ouvir que alguém está doente, ore por ele. Ore pelos pobres do mundo. Ore pelos que estão perdidos. Ore pelas pessoas que estão sem Deus. Gálatas 6:10 tem sido uma escritura de mudança para mim, sabe? Portanto, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aqueles que pertencem à família dos crentes. Eu faço planos para ser bênção para as pessoas. E encorajo você a fazer o mesmo. Não espere que Deus quase te force a fazer algo por alguém. Faça planos. Deus nunca vai ficar bravo com você por ser uma bênção para alguém. Dê uma olhada em sua casa, em todas as coisas que você tem que não está usando. E pense em dar para outra pessoa que pode realmente ser abençoada. Pare de orar para que Deus faça algo por alguém quando você pode fazer e simplesmente não quer fazer. Ó Deus, eu oro para que você dê a Jane do meu trabalho o dinheiro para ela pagar o aluguel este mês. Ela diz que não vai conseguir pagar sem um milagre. Deus, eu oro para que você dê a ela o que ela precisa, bem? Que tal se você der a ela o que ela precisa? Você diz, eu não tenho tanto dinheiro, bem? Então, se ocupe e vá perguntar a outras pessoas se elas podem ajudar com algo e todos vocês poderão fazê-lo juntos. Alguém nos ligou em 2 dos últimos 3 anos e eles conhecem uma viúva que não tem dinheiro para pagar os impostos da sua casa. E assim, vários de nós nos reunimos todos os anos e contribuímos e pagamos os impostos. Não conheço essa mulher, nunca a vi. Mas não importa se ela tem uma necessidade. Eu quero ajudar, eu posso fazer isso, então eu devo fazer. Deus quer que façamos coisas desse tipo. Provérbios 3, nos versos 27 e 28, diz: não retenha o bem àqueles a quem é devido, quando estiver em seu poder agir. Não diga ao seu vizinho, volta amanhã e eu darei a você, quando já tem aquilo com você. Eu não sei sobre você, mas eu gosto desse ensino sobre generosidade. Isso me faz querer ser ainda mais generosa. Lembre-se, a ganância é simplesmente algo do homem natural. Ela é da carne. E todos ainda temos uma carne. Você tem que lutar contra a ganância e a única maneira é com a generosidade. Isto coloca um sorriso no rosto de Deus e deixa o diabo louco. Você só vence o mal com o bem. O que você pode fazer por outra pessoa? Pergunte-se todos os dias. Ore, Deus, mostre-me o que eu posso fazer por outra pessoa hoje. O que posso fazer por uma outra pessoa hoje? Não tem como ser uma pessoa generosa sem fazer algum tipo de sacrifício. E aí que empacamos, não queremos sacrificar. Mas vamos nos lembrar, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que Deus fez por você. Agora, o que você pode fazer pelos outros?